Olá pessoal, eu sou Márcio Simão, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar sobre um personagem que você já sabe qual é, que apareceu no início do vídeo, que é a Mafalda. Especialmente nesse livro aqui, Toda a Mafalda, que é uma produção que apresenta todas as tirinhas da Mafalda em ordem cronológica, então você pode aqui acompanhar todo o desenvolvimento da personagem em relação à qualidade do desenho e também aos temas que são abordados. Enfim, vale muito a pena você buscar esse livro se você conseguir. Ele realmente é um tesouro que vale a pena ser lido. Mas a Mafalda é um personagem que merece também ser destacada por outras razões. Na verdade, esse personagem, como a gente viu no início, é um personagem que não importa tanto a nossa opinião sobre ele, né? Não importa tanto a nossa opinião sobre a Mafalda, mas sim o que ela pensa sobre nós. Quem é a Mafalda? Bom, Mafalda foi criada pelo cartunista argentino Quino, que morreu em 2020. E nas tirinhas nós conhecemos a Mafalda, que é uma menina de 6 anos de idade, que odeia sopa, ama os Beatles e é bastante precoce, bastante preocupada com o mundo à sua volta. Um mundo, na verdade, que ela parece não compreender bem como funciona e por que funciona tão mal. Aliás, há algumas tirinhas muito específicas que abordam essa temática. Por exemplo, essas duas tirinhas que falam da humanidade. Numa delas, a Mafalda está seguindo um personagem que está com uma placa na mão, escrito não funciona, e ela segue esse personagem até que ele coloca essa placa num telefone público. E ela diz no finalzinho, achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Ou seja, a humanidade não funciona. Há uma outra tirinha em que as crianças, né, tanto a Mafalda quanto o Felipe estão conversando, e a conversa deles diz o seguinte, era melhor começar de novo para ver se dá certo. Também acho. E o pai da Mafalda pergunta, do que vocês estão brincando? Aí a Mafalda responde, de nada, estamos falando da humanidade. Ou seja, a humanidade não deu certo. Essa temática é muito presente nas tirinhas da Mafalda. Vez ou outra aparece uma tirinha falando sobre como o mundo não funciona bem, ou por que não funciona bem. E é uma maneira, na verdade, que o Quino encontrou para expressar o seu próprio descontentamento com a sua própria época. Afinal de contas, Mafalda é uma criação da década de 60 e 70 na América Latina, na Argentina. Um período muito difícil, com bastante tensão política, social, econômica. Vamos lembrar, são períodos que houve ascensão de ditaduras militares, é um período de grande repressão. E as tirinhas da Mafalda acabam representando, então, um olhar sobre o mundo. Um olhar, evidentemente, inquieto e preocupado, mas que tenta, de alguma maneira, observar a situação à sua volta. Nesse sentido, os quadrinhos são, como realmente são, uma forma sensacional de falar da realidade humana e de propor mudanças. Porque isso é uma coisa importante que a Mafalda apresenta desde já. Eu queria destacar essa questão. A Mafalda entende que é possível mudar o mundo. Aliás, há uma tirinha interessante, que é de uma página inteira nesse livro aqui que eu mostrei, que mostra a Mafalda falando o seguinte. É engraçado, quando fecho os olhos, o mundo desaparece. Então perceba, na lógica da Mafalda, fechar os olhos faz com que o mundo desapareça. Ou seja, certamente é uma crítica a uma forma alienada de se viver. Quem sofre da alienação é incapaz de observar o mundo e, portanto, é incapaz de perceber como o mundo funciona mal. Por outro lado, há outras tirinhas que revelam, como a gente falou antes, que o mundo está doente. Por exemplo, essa próxima tirinha, que na verdade foi transformada em desenho animado, que fala de um mundo que está realmente doente, está de cama. Essa preocupação da Mafalda acaba indiretamente, às vezes diretamente, afetando seus pais também. Por exemplo, tem uma tirinha logo depois dessa, que a Mafalda diz que o mundo está doente, em que o pai dela diz o seguinte, tchau Mafalda, melhoras para o mundo. E a Mafalda diz toda triste, obrigada. E ele sai, o mundo doente, essa Mafalda tem cada uma, e aí quando ele olha ao redor,
ele vê uma criança faminta pedindo alguma coisa na esquina. E aí ele chega no trabalho com aquele ar de que percebe de fato que o mundo está doente. Mas nas tirinhas da Mafalda há propostas também de mudança de mundo. Afinal de contas, como nós falamos aqui, ela não é pessimista, ela é realista. Ela tem seus toques também pessimistas de vez em quando, mas ela entende que é possível mudar. Aliás, a sua esperança, por exemplo, quando um novo ano chega e ela acorda animada, né, querendo saber quais são as novidades, se agora há paz no mundo, e aí, quando ela descobre que não há, por um lado, ela fica triste, evidentemente, e pergunta, para que mudamos de ano? Mas, por outro lado, o fato dela esperar uma mudança significa que ela tem, sim, uma esperança de que é possível transformar as coisas. Mas, do ponto de vista da teologia, há dois elementos aqui nesse vídeo que eu queria chamar a atenção a partir de tirinhas da Mafalda. Uma delas é essa tirinha aí que está projetada na sua tela. Nessa tirinha, a gente vê dois personagens do universo da Mafalda. A Susanita, que é uma menina bastante fútil, preocupada apenas em encontrar um marido rico e viver bem, e o Miguelito, que é bastante inocente, bastante puro, digamos assim, no sentido de que não percebe bem como o mundo funciona ainda. Eles estão jogando xadrez. E aí, quando começa, diz assim o diálogo entre os dois. O Miguelito afirma, Bueno, vamos começar, Susanita. Espera, Miguelito, espera. E aí ela ora, Senhor, deixa em tuas mãos as minhas peças, para que tu ganhes essa partida. Amém. E aí se vira para o Miguelito e diz, já ouviu, não? Nada de heresias. Eu acho interessante essa tirinha, porque na verdade ela acaba sendo o que acontece muitas vezes no universo teológico, no universo religioso, que é a perspectiva de alguém querer afirmar algo em nome de Deus, afirmar algo com a própria autoridade absoluta de Deus. Essa perspectiva da heresia, por exemplo, na verdade, é um título dado por alguém a outro alguém. E quem são os hereges? São aqueles que perderam o conflito. São aqueles que perderam a capacidade e a possibilidade de ter voz ativa de alguma maneira. Ou seja, nem sempre esses hereges são hereges. Eles são apenas gente considerada distante daquela linha ortodoxa que se assumiu como absoluta. E é muito arriscado quando isso acontece com a teologia. Aliás, o Paul Tillich tem uma frase interessante na qual ele fala o seguinte, Deus é símbolo de Deus. Essa frase significa dizer que esse primeiro Deus da frase, que é o Deus do nosso discurso, ele não é o próprio Deus absoluto, ele é apenas um símbolo desse Deus. Ou seja, não há boca humana capaz de falar do absoluto de forma absoluta. Nós sempre falamos de forma relativa. Se é assim, então não há sentido em falarmos sobre uma teologia absoluta. E uma teologia absoluta que queira chamar os outros de hereges, porque pensam diferente de si. Então, vale a pena essa tirinha da Mafalda, dos personagens da Mafalda, para chamar a atenção dessa questão. A outra tirinha que eu queria chamar a atenção aqui mostra a Mafalda e a Susanita caminhando e elas passam por um morador de rua. E aí a Mafalda diz, quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. E a Susanita, eu também. E a Mafalda diz, deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. E a Susanita diz, para que tudo isso? Era só escondê-los. E aí revela-se aqui duas alternativas de vida. Uma que de fato enxerga os pobres e deseja fazer algo a respeito, e a outra que na verdade se sente apenas ofendida pela presença dos pobres, a tal ponto que era melhor escondê-los apenas. Afinal de contas, a presença deles gera um mal-estar que eu não quero sentir. Então é melhor que eles se escondam, melhor que não tenha espaço para eles, eles sejam invisibilizados. Vamos lembrar aqui, por exemplo, a construção de certos muros na cidade do Rio de Janeiro para separar áreas nobres de comunidades carentes. Ora, quem passa pela estrada não enxerga a pobreza. E isso é intencional. O que é colocado fora da visão é deixado também no esquecimento. O que é colocado debaixo de uma cortina de estética é, na verdade, invisibilizado. E quando pessoas são invisibilizadas, nós nos tornamos uma sociedade profundamente injusta. E é uma das enormes críticas que a Mafalda faz em quase todas as tirinhas que ela tem aqui no livro. Nesse sentido, a gente precisaria recuperar um pouquinho preocupação com o que de fato importa. E isso me faz lembrar uma outra tirinha, que também está vinculada a esse tema, na qual a Mafalda está vendo o pai dela lendo o jornal.
E ele está lendo o seguinte, que deu um forte murro no goleiro ante a impassibilidade do árbitro que não apitou a falta. E aí ele joga o jornal no chão com raiva e diz, como alguém pode ficar impassível ante uma coisa assim? É revoltante. E do outro lado do jornal tem outra notícia que a Mafalda lê. É cada vez maior o número de crianças abandonadas e subnutridas. Ela olha para o pai e diz, é bom ver que se preocupa com algo tão importante, papá. Todo mundo devia ser como você. E ele fica totalmente envergonhado. Essa tirinha, mais uma vez, revela um problema que nós temos, que é um problema de visão. É um problema de colocar prioridades. Qual é a nossa prioridade enquanto sociedade humana? É ganhar rios e rios de dinheiro? É continuar crendo nessa tolice fantasiosa de uma pirâmide de status social na qual todos supostamente estarão no topo? Isso é uma bobagem, isso é uma mentira. Essa lógica de um desenvolvimento econômico sem fim e sem custos, isso é uma ilusão que tem causado terríveis problemas para o meio ambiente, para o nosso planeta. Nesse sentido, essa tirinha nos lembra qual é a nossa prioridade. Por fim, uma outra tirinha que eu queria falar com vocês é uma tirinha na qual a Mafalda está lendo jornal, e, obviamente, jornal repleto de notícias ruins. E ela pergunta para a mãe dela o seguinte, mãe, o que foi? Deus está mesmo em todos os lugares? Claro. E a Mafalda diz, coitado. E ao dizer isso sobre Deus, a Mafalda está, conscientemente ou não, levando a sério a ideia cristã da onipresença divina. Deus está presente, inclusive, nos locais onde há violência, onde há injustiça, onde há fome. Se Deus está presente nesses locais, a pergunta que precisaríamos fazer como discípulos e discípulas de Deus é, por que nós não estamos? Vamos lembrar aqui, por exemplo, o texto do Evangelho de João, quando Jesus está caminhando rumo ao templo em Jerusalém, mas no lugar de ir para o templo, ele se desvia e segue o caminho para o tanque de Betesda, onde jazia uma multidão de enfermos, doentes, coxos, paralíticos, gente que aos olhos do templo não deveriam estar presentes diante de Deus. Ora, se o cristianismo afirma que Jesus é Deus feito gente, é Deus que está ali. Deus está em Betesda, não está no templo em Jerusalém. Deus está no tanque de Betesda. O que isso significa para nós hoje? Então, há aqui leituras teológicas muito profundas. Enfim, são muitas possibilidades de fazermos aqui paralelos entre a teologia cristã, a espiritualidade e também as tirinhas da Mafalda. É claro que a gente não está aqui forçando o texto, porque fazer isso seria rejeitar a proposta da relação entre teologia e literatura e arte. Quando a gente fala de uma teopoética, ou seja, uma relação de teologia e arte, nós não estamos forçando a arte para que ela diga algo teológico. Não é isso. Mas é perceber que as mesmas preocupações humanas que estão presentes nas músicas que ouvimos, na literatura que lemos, ou nas tirinhas de quadrinho, são também preocupações, muitas vezes, teológicas. Preocupações que também deveriam estar presentes na nossa reflexão sobre a fé cristã. Então, fica aqui a recomendação para que você busque esse livro, leia, vale muito a pena, conheça a Mafalda, você vai ser muito recompensado. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.